Bom, eu sou o Jonas Donizete, né? Na verdade, meu nome é Jonas Donizete Ferreira, né? Jonas Donizete é meu nome de batismo mesmo. No entanto, ele sabia que tinha coisas que tinha limite. Mudar o coração dos outros, você pode ser o rei da terra que você não vai mudar. É só Deus que muda. É verdade. Entendeu? Que eu passei a entender, falei, eu não sou Deus. Tem coisa que eu preciso aceitar, tem coisa que eu preciso buscar. Eu não estou no controle. Né? I have a dream that one day on the red hills of Georgia, who is Jesus? Why cannot we escape him? Chuba, E quando você falar que pode dar o solto aí, porque eu tô bom aí. quando você falar que pode dar o solto, já era. Tá bom. Olha lá o ok dele. Beleza. Beleza. Eu vou... Qual que é a sua senha mesmo, Roberto? 2122. 2122. O problema é alguém roubar meu celular. Se alguém Então, achar o minha celular dele, senha. já sabe. A do cartão é mesmo? É isso? É Fala, isso aí. pessoal. Deixa eu ver para onde que eu olho. Aqui. Tudo bem? Hoje a gente está com um convidado aqui que a Uau. gente não merecia a companhia dele aqui. Já é é igual Olimpíada, salto com vara. já fomos longe. Além do que as pernas aguentavam. Daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês, mas eu só queria, como a gente sempre faz, falar para você o propósito, né, da nossa conversa, do nosso podcast. Primeiramente, trazer pessoas aqui que são uma referência para nós, que nos ajudam na caminhada, que tem sido uma referência mesmo de comportamento, e quero agradecer já de primeira mão. Jonas, obrigado por você estar aqui com a gente. Então, se quiser ir se apresentar, se bem que o pessoal já conhece vocês. Eu sou o Thiago, faço parte do Projeto Coração Missionário. A gente está aqui mais uma vez nesse podcast. Isso aí, eu sou o Robert e nós estamos aqui para somar junto e conversarmos um pouco sobre o dia a dia das nossas vidas e que Cristo faz parte disso tudo. Ô Jonas, se o senhor quiser se apresentar pro pessoal, acho que é difícil ter alguém que não conhece o senhor. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, agradecer do convite, viu, Felipe? Cumprimentar aqui o Felipe, o Thiago, o Robert, que vão participar da conversa, e também o Bruno e o Gabriel, que estão fazendo aí a parte técnica e som e também a imagem, né? Agradecê-los também. Bom, eu sou o Jonas Donizete, né? Na verdade, meu nome é Jonas Donizete Ferreira, né? Jonas Donizete é meu nome de batismo mesmo. E tenho o sobrenome Ferreira, mas eu fiquei mais conhecido como Jonas Donizete, né? Nasci em Minas Gerais, Monte Belo, 1965, no mês de junho, dia 25, e vim para Campinas em 69, né? Então faz bastante tempo que o senhor está aqui já, hein? Eu fui criado aqui, Felipe, eu fui criado em Campinas, né? Minha família, eu sou filho da velhice do papai. Quando eu nasci, meu pai estava com 69 para 70 anos, né? A minha mãe era mais jovem, quando eu nasci ela tinha 44 anos, mas para a época também, para mulher era uma idade avançada para a gravidez, né? Fiquei sabendo que o senhor tem bastante irmão. Nós somos assim uma família bem grande. O papai, seu João Marcelino, ele casou 2 vezes, né? Ele casou a primeira, teve 9 filhos, ele ficou viúvo. Tem até um fato interessante e triste, porque ele perdeu um filho, o filho mais velho. E no dia que ele sepultou o filho, chamava Geraldo, né? No outro dia, a mulher amanheceu morta na cama do lado dele. Nossa. Não sei se foi algo se foi a morte do filho, mas é um fato, né? Daí ele ficou viúvo. Nossa, imagina, você perdeu o filho e... A esposa de... E eu acho que esse meu irmão, ele faleceu de um problema do coração que eu também tive, que chama-se coartação da aorta. Só que naquela época não tinha... E eu também, geralmente hoje, quando o bebezinho nasce com isso, opera o bebê logo na hora que nasce, né? E já resolve.
Mas eu vim saber disso só no meu primeiro ano de prefeito, em 2013, Nossa. que eu pus um stent no coração para poder corrigir o problema cardíaco. Mas aí, completando a história dos irmãos, aí o papai casou com a mamãe e teve mais 11. E eu sou o último lá da fila, sou o 20º desse. Na verdade, eu sou o José, né? Porque o 11º, né? Do Benjamin, acho que foi o 12º, né? Ô, Jonas, eu tava, assim, vou já só fazer um paralelo, eu tava ouvindo o senhor falar no programa que o senhor tem, né? O senhor fala muito bem. O senhor fala muito bem. É uma voz, assim, suave, que qualquer pessoa entende. Era radialista, né? Obrigado, Felipe. Ô, Jonas, o que eu separei aqui, né? Eu mostrei pro senhor, separei umas Claro. perguntinhas aqui para o pessoal conhecer, porque, assim, o que eu vejo, o pessoal conhece o Jonas Donizete como o político. Uhum. Será que o senhor conseguia contar pra gente assim, ó, eu sei que no podcast do Michel, ele contou um pouco da fama do seu pai. Será que você consegue compartilhar um pouquinho com nós sobre isso? Porque o Michel compartilhou algumas experiências de que o seu pai era famoso. Era um Que barato. era- É um barato isso, porque todo mundo tem essa imagem do meu pai, né? Uma imagem, ele era muito bravo, muito nervoso, muito rigoroso com os filhos, mas eu não tenho essa imagem dele, porque quando eu nasci, o que eu acho? Eu acho que ele já imaginava que que ele não ia acompanhar a minha vida, né? E Quando você nasceu, tinha quantos anos? ele tinha quase 70. Quase 70. É. E quando ele morreu na semana que eu ia fazer 7 anos. Então, a memória que eu tenho do meu pai, ele era, assim, muito amoroso comigo. Nunca me bateu, nunca... Então, é diferente do que meus outros irmãos contavam, né? E eu acho que ele estava numa outra fase da vida também, verdade, já, na velhice e verdade. tal. É como se fosse... Eu acho que eu fui para ele como se fosse um neto, né? Aham. Então eu conheço essa parte dele mais nervosa, mais assim temperamental, dos irmãos mais velhos falarem, né? Mas a imagem que eu tenho dele, a lembrança que eu tenho dele é de um pai amoroso, é de um pai que conversava muito comigo. Mas são poucas lembranças também. E tem uma lembrança muito forte que naquela época não tinha velório municipal. Os corpos eram velados na casa das pessoas. E eu me lembro que de um dia que eu acordei, minha casa estava cheia de gente. Aí a minha irmã me chamou, minha irmã mais velha, a Ioli, para contar que o papai tinha morrido. Nossa. E que o corpo dele estava sendo velado, né? Era velado assim, pegava a sala, né? Sala de casa. A sala, punha lá o caixão, aí fazia o velório. Aí depois dali já saía pro cemitério. Aí depois é que veio ter velório municipal e aí proibiram dos corpos serem velados na casa das pessoas, né? E então eu tenho muito essa imagem forte desse dia, porque tinha muita gente em casa. Muito conhecido. Veio né? muito parente de Minas, né? Nossa, então pode-se dizer que o senhor não teve um tempo assim de uma despedida com ele, Eu convivi pouco com ele. Uhum. Eu falo que eu gostaria de ter convivido mais. Certo. Porque eu tive irmãos muito amorosos, mas é diferente de pai, Ah, né? Ninguém substitui, né? A imagem, a figura. E eu acho que falam de algumas virtudes que ele tinha, assim, que eu acho que talvez eu teria aprendido bastante coisa com ele, né? Mas a imagem que eu tenho dele é que eu falei, é diferente do que os meus irmãos mais velhos, porque eu acho que, como eu disse para vocês, era uma outra fase da vida. Ele já praticamente- era mais experiente já, mas... E praticamente o senhor foi criado, então, assim, pelos seus irmãos, né? Foi, Em si, foi. a figura. Foi minha mãe, né? Uma mãe muito amorosa, Dona Maria José. Ela, assim, uma mulher, porque quando meu pai morreu, ela tinha acho que quase 50. E, jovem. e ela poderia se casar de novo, tal. Era uma mulher bonita. Mas assim, depois eu vim saber que ela fez opção por minha causa, né? Que eu era muito pequeno, de viver para os filhos, para criar os filhos e principalmente eu, né? E aí os irmãos todos ali,
eles se sentiam também um pouco pai, um pouco mãe, né? Porque, na verdade, eu acho que eles me olhavam assim, crescendo sem pai, e eles tinham também um pouco de dó, essa é a verdade. Né? Compadecer da causa. Então eu tive muito amor por parte deles. Legal. Interessante, né? A pessoa vê um cara desse de trás das câmeras, não pensa nele um ser humano, né? Tem uma família, tem uma Porque história. a pessoa só vê o história. agora, né? A É. pessoa ela não olha, pô, ele teve uma história, né? Ele tem algo pra falar, ele tem algo pra Ainda mais compartilhar. na infância, que é a parte que é o fundamento, né? Do caráter, quem a criança vai ser, né? Mas nesse ponto eu falo assim, né? As escrituras falam que o amor cobre multidão de pecados, né? Nunca me faltou amor. Assim, a minha mãe era uma mulher, mas muito amorosa, muito amorosa. Pode ter faltado assim um pouco de disciplina, até de rigor, né? Assim, porque eu acho que ela me via como meio que um filho único, mesmo tendo um monte de irmão, né? Mas eu sempre tive uma proteção, um carinho especial dela, né? Caçula, né? Mas a parte de amor, e entre nós também, os irmãos, né? Só que na época era um misto assim, porque tinha muito irmão e muita irmã da mesma idade, então tinha muita briga também, né? Inevitável. Entre os irmãos, tal. Aí foi casando, todo mundo foi casando. Aí ficou eu e um irmão que chama Samuel, que é 10 anos mais velho que eu. Ele foi o último que casou, né? Aí depois que ele casou, depois eu fiquei ainda um tempo com a mamãe, sozinho, né? Com ela, né? E tinha sempre alguém que ajudava ela em casa. E aí eu me casei aos 24 anos. Com 24 anos eu me casei. Entendi. E aí se emancipou de vez. Você já estava para cá, para Campinas. Não, sim, eu vim para Campinas com 4 anos, né? Então eu fui criado aqui, assim, tudo. Tem uma outra história, por exemplo, o meu pai, ele dava muito valor na educação, muito, muito. Tanto é que tem alguns irmãos mais velhos que na época meu pai mandou estudar em colégio interno, lá em Ribeirão Preto. Longe de casa. A gente estava em Minas, né? Certo. E depois, quando ele veio para Campinas, ele comprou um terreno e construiu uma casa na rua da escola que eu estudei, do pré-primário até a 8ª série, que era o Milton de Tolosa, ali no Jardim Leonor. Certo. Rua Maestro Salvador Bueno de Oliveira. Então, isso eu lembro também. Ele ficava na sacada, na área, no alpendre. O alpendre é a área da frente, para o mineiro ele chama de alpendre. E ele ficava esperando eu chegar da aula. Eu saía, ele me via atravessar a rua e entrar em casa. Certo. Né? Era de casa para escola, da escola para casa. E como eu fui para a escola com 5 anos e meio, eu já entrei no pré-primário, ele acompanhou 1 ano praticamente ali, o período do meu estudo, certo. Né? E ele sempre, assim, a minha mãe também, sempre valorizou muito essa parte de estudo. Certo. Entendi. Que legal. Então, assim, eu tinha pensado aqui, né? O senhor não entrou direto para trabalhar na política. Eu sei que o senhor era radialista. Como foi a sua... Você teve uma formação na área? Não, eu vou falar para vocês como é que foi. Na verdade, eu comecei, meu primeiro emprego, eu fazia serigrafia. Sim. Serigrafia é estampa, igual tem a camisa de vocês aí, Projeto Coração Missionário, né? Isso aí é uma estampa. Eu fazia distintivo de time de futebol. Certo. E ou eu estampava direto na camisa, ou eu estampava a parte e as costureiras bordavam, né? Sim. Então era uma pequena oficina de costura, tinha muita costureira, ouve muito rádio, Nossa. né? Dia todo ouvindo rádio. E aí, não, eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi num almoxarifado de uma fábrica de óculos, que chama Montmartre. Certo. Ficava ali no São Bernardo, hoje ela fica aqui no Nova Europa, mas era perto da Bendix, antiga Bendix, que depois virou Bosch Freios. Certo. Né? Era bem na mesma rua. Eu lembro direitinho porque
Eu tinha 14, 15 anos, e naquela época tinha uma motinho que chamava Mobilete. Mobilete. Famosa. Sonho de todo Adolescente. uma mobilete. E eu levava marmita, né? E eu não gostava de levar marmita, eu tinha vergonha, né? E eu ia caminhando também, porque eu morava no Leonor, e do Leonor no São Bernardo, se eu fosse de ônibus, era 2 ônibus. Então, eu ia andando. Cortava o caminho. Saía bem cedinho e tal. Aí eu lembro que eu achava assim o máximo, que tinha um pessoal que tinha motinho, Tinha ia mobilete. almoçar em casa, né? Aí eu falava, putz, se eu tivesse uma motinha, uma mobilete, né, tal. E esse foi o meu primeiro emprego. Depois eu trabalhei na serigrafia. Aí eu comecei a ter vontade de ir pro rádio. Porque pegou ali a referência com ela. Aí eu fui, eu gravei uma fitinha piloto, que é você faz como se fosse uma amostra, né? Certo. E eu tentei as rádios aqui de Campinas, não deu certo. É como se fosse um currículo do... Isso. Aí eu fui para Limeira, levei para Limeira, aí eu comecei lá em Limeira. Eu morava em Campinas, mas trabalhava em Limeira. Certo. E fiz muito sucesso no rádio lá em Limeira, né? O pessoal amou. Assim, porque naquela época os radialistas, eles falavam, postavam a voz, olha lá o rádio. Aham. E eu fazia programa igual a gente está fazendo aqui, conversando com as pessoas, tal. Então foi uma coisa nova Certo. e fez muito sucesso, né? E tanto que o pessoal achava que eu queria entrar para a política. E naquela época eu nem pensava em política. Nem passava pela Não, cabeça. era 1984, eu tinha 19 anos. 19 anos. Aí eu fiquei em Limeira, aí de Limeira eu vim para Campinas, Quantos né? anos você ficou em Limeira? E no rádio eu fiquei de 84 a 88. Nossa, pegou bastante experiência. Né? 4 anos. Trabalhei na Rádio Jornal. A Rádio Jornal tinha uma audiência regional muito forte. Certo. Mas muito forte, né? E eu fazia um programa que chamava Alegria dos Bairros. Era um show que eu fazia, que daí pegava os artistas, né? O pessoal ia dançar, cantar, tal. Como com 19 anos conseguiu lidar aí com a fama, né? 19 19 anos. anos, famoso Já já. Já ficou Rei Aí- famoso. Limeira. Aí eu trabalhei um tempo na Rádio Nova Sumaré também. Aí surgiu uma oportunidade aqui em Campinas, no rádio, em 1988. Tinha na época um radialista que saiu candidato a vereador, e aí precisava de alguém para fazer o programa no lugar dele. Aí o meu irmão o Caíto falou, olha, eu tenho um irmão caçula que ele faz rádio, e Faz sucesso, tá vai bombando bem e tal. Aí eu vim substituindo esse radialista. Seu irmão trabalhava na rádio? Já meus irmãos, os dois trabalhavam, aqui. assim, Entendi. né? O Luiz acho que já trabalhava, o Tadeu não lembro. Já trabalhava também. Aí eu fiquei 2 anos na Rádio Central e me convidaram para ser diretor artístico da Rádio Educadora e fazer um programa de Nossa, manhã. Educadora. Acho que... Nossa. Mas... A Educadora Aí- tinha um programa de comédia na Educadora ainda. Essa é a FM, a minha era a AM, mas tá. as duas eram uma do lado da outra. Aham. Igual a gente está aqui, era como se tivesse alguém fazendo um programa aqui atrás, Ah, entendeu? Ah, E aí foi a época que eu estourei na audiência, né? Porque Certo. era assim, muito forte, muito forte. E além do programa, eu fazia parte de direção artística. Então eu. Desculpa a minha intromissão, Jonas. Eu não sei, nunca soube, né? Radialista, eles recebem bem? Tem uma remuneração legal? Quando eu comecei no rádio, eu tinha um salário fixo, Aham. né? E aí o rádio sempre foi assim, ganha quem vende mais, né? Ah, sim. Ah, entendi. E quando eu trabalhava em Limeira, eu fazia o programa, mas eu não me preocupava em vender. Uhum. E aí tinha sempre o pessoal, ó, isso é importante e tal, Fazia porque... por gosto. E eu não dava muita importância para o patrocinador. Certo. Aí teve um problema lá, eu tive que sair da rádio, e eu lembro que eu recebi um conselho, olha, se você tiver patrocinador, você sempre vai ter Preferência. lugar, Ah, sim. entendeu? trabalho garantido. Aí aqui em Campinas, eu era muito bom eu aprendi a vender, vamos Sim, dizer assim. sim. Então, o meu programa,
Eu ganhava muito bem. Eu ganhava entendi. muito, porque tinha muito anunciante. Tinha Ah, audiência sim. também, entendi. Eu era, além de locutor, eu era o diretor da rádio e aí eu criei uma coisa que chamava cachê testemunhal. Toda vez que eu falava de algum produto, a rádio ganhava, mas eu ganhava também. Aham. Se eu falasse com a minha voz, entendeu? Entendi. Ah, entendi. Se fosse gravado comercial, eu não ganhava. Mas se o anunciante quisesse que eu falasse sobre o produto dele, Entendi. aí eu Era ganhava a parte. a parte, um Certo. cachê testemunhal, entendeu? Entendi. Então era razoável, era um Que legal. rendimento razoável, sim. Você vendia a sua voz, então. Você... E no meu programa tinha fila de espera para anunciante. Nossa. Que legal. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar na escola Microcamp que tinha? Microcamp, sim, lá no Sim. centro. A Michelle fez microcampo. A primeira vez que a Microcamp abriu, ela fez propaganda comigo, só comigo, e eu coloquei 5.000 alunos lá. Nossa. 5.000 Quanto que não alunos. rendeu para eles? Né? Nossa. Sim, só falar, né? Financeiramente. Então, falando. era assim... Aí tinha, por exemplo, jarra azul. Era uma jarra que tinha imã para colocar água. Eu acho que eu vendi umas 100.000 jarras azul em Campinas. Melhor jarra de só jarra Campinas. azul. A pessoa ligava, pedia, aí entregava na casa, né? Já tinha delivery nessa época. Tinha. Quase todos os produtos que eu fazia, tinha bastante que era assim, de entregar na casa da pessoa, Sim. né? Aham. E aí foram 10 anos ou mais. Depois eu fui para a Rádio Globo, fiz um período na Rádio Globo. Tinha o Padre Marcelo, que era das Padre Marcelo. 9 às 10, e o meu programa era das 10 ao meio-dia. Minha avó Já emendava Minha o- avó é sua fã. É. É verdade mesmo. Não, é sério. É sério. Pô, minha avó, se ela ficasse em rádio, de verdade. Se ela mesmo. vê você gravando com Não, Você ele, sabe, ela vai ver, né? ela vai O chorar. Michel, ele brinca, ele fala que eu tinha que escrever um livro, e o título do livro é Minha Avó Era Sua Fã. Todo mundo fala, olha, Minha avó era sua fã. Minha avó era ela sua fã. acorda, liga o rádio, acende um cigarro, misericórdia. Já era, só isso. Mas tem uns casos muito interessantes. Uma vez eu estava numa loja no shopping e eu fui pagar, né, comprei, fui pagar, aí eu falei com a moça do caixa, tal, falei alguma coisa, oi, tudo bem, e tal, ela começou a chorar. Nossa. Aí ela falou para mim, eu falei, tá tudo bem? Ela, não, tá bem, é que eu fui criado com a minha avó Poxa. e eu gostava muito da minha avó e ela amava o senhor, tal, e quando eu ouvi a sua voz, eu lembrei na dela hora. na hora. Remeteu Nossa, um... que Sim. Foi o gatilho. Né? Brinca, Pô, mas... é verdade. E acontece muito isso, muito assim, da pessoa, a voz traz, você falou, a voz, o pessoal chama isso de memória afetiva, né? É. Você pega e lembra de algum... Remete muito, porque todos os dias eu... O rádio é isso. É muito marcante. É. Você- Deixa ligado, né? Acordou, assim, ligou. você não vai parar pra pensar nisso toda hora. Você não vai falar assim, nossa, é a voz dele, mas você escuta... Não, e não é essa só memória isso, por exemplo, o sempre. meu programa, ele tinha vários quadros, assim, que era muito marcante. Por exemplo, eu tinha um quadro que chamava Aniversário em Família, Aham. né? E eu sorteava 10 aniversariantes do mês. E cada aniversariante podia levar, não lembro se era 10 ou 20 convidados. Nossa. E aí eu pegava igual um lugar que a gente está aqui, assim, um salão, né? Certo. E eu fazia uma festa de aniversário para todo mundo ali. Sério? E eu ia. Então eu chamava os aniversariantes, cantava parabéns, tal. Então tem coisas que as pessoas... Eu tinha um outro que chamava Kit Festa. Aham. Toda sexta-feira eu dava um kit festa, que era para comemorar o aniversário de alguém, que aí levava na casa da pessoa. Era um bolinho, coxinha, essas coisas e tal. Salgadinho. Então, muita gente falou, ó, eu lembro uma vez que você me deu um kit festa, eu lembro de tal coisa, tal. É uma maneira de cativar as pessoas também, né? Dia das Mães, eu dava um prêmio para a mãe com mais filhos, com a mãe com filho com deficiência, para uma mãe, Aham. e eu ia levar. Você Entendeu? Eu pessoalmente ia levar. levava. Geralmente era uma flor e mais algum presente e tal. Nossa, mas isso daí pra pessoa... E aquilo era fazer muito muita marcante. diferença. Era Acho que- muito marcante. Isso era um dos salários, né? Que você recebia. Quando a minha mãe morreu, no ano que a minha mãe morreu, no Dia das Mães, eu fiz um almoço para
100 mães na churrascaria lá do Carrefour. Nossa. E eu levei a minha mãe de cadeira de rodas. Aí cada mãe podia levar, acho que 2 filhos. Ali né? no Dom Pedro? Não, é na Dom Pedro. Dom Pedro. Tem uma do lado do Carrefour, tem lá uma. Tem até hoje uma churrascaria lá. Tem ali mesmo. É do lado do serviço. Eu trabalho ali perto. E aí eu fiz lá um almoço. A mamãe foi o último ano que ela. Acho que foi ela morreu em 97. Acho que foi em 96. 96. Fiz esse. Então, além do rádio, eu tinha assim, muito contato com as pessoas, né? Então, acho que esse foi o seu diferencial, né? Porque o senhor trabalhou 10 anos na rádio, depois eu saí, o senhor começou a... É que você disse que um carinha foi ser vereador. Foram mais, né? Na verdade, eu comecei no rádio em 84 e eu parei com o rádio em 2005 ou 2006. Então foram 21 anos, né? Todas as rádios que eu passei. Foi mesmo, né? bastante tempo. E de 92... Nossa idade quase. Aí em 92 eu me elegi vereador, né? Mas eu continuei no rádio. Até quando eu era deputado estadual, eu continuei no rádio. Eu fazia o programa aqui depois que eu ia para São Paulo. Certo. O senhor trabalhou como deputado estadual? Eu fui deputado estadual. Eu não sabia. Fui 8 anos. 8 anos. Só 8 aninhos, filho. Aí o que eu fazia? Eu fazia o programa de manhã, das 10 ao meio-dia. Aí terminava o programa, eu pegava o carro e ia para São Paulo. Nossa, não parava. Aí chegava na Assembleia e ficava até de noite, depois voltava, né? E no outro dia a mesma coisa, tal. Tinha que ter à disposição. Aí eu parei em 2006, no começo do meu segundo mandato de deputado estadual, aí eu parei com rádio. Porque ficou pesado. Aí eu fiquei só... Ô Felipe, um pouco é isso, mas assim, tinha algumas coisas, né? Primeiro que eu já pensava em dar outros passos na política, né? E o rádio, ele te faz conhecido, mas ele te traz alguns estigmas também. Então, eu percebi assim, pessoal, eu era bem votado, tal, mas também ele é do rádio, ele é radialista. Sim. Então, não ficava uma coisa assim que a pessoa me via como uma parte Profissional. política, pública, né? Aí eu pensei em parar e me dedicar só na parte da vida pública, né? E foi o que eu fiz. Na época, todo mundo achou que eu ia meio que morrer politicamente, né? Sim. Porque fala, pô, o rádio é a força dele, ele parou com o rádio e tal. Mas aí, na verdade, eu fui tendo Continuidade, foi crescendo. na política. As meninas trouxeram... Vocês não colocou açúcar não, né? O de vocês pode ser. Obrigado, viu? Obrigado. Essa aqui é minha futura esposa. Essa aqui é a minha. Morram de inveja. Deus. Minha mãe, sabe o que ela falava quando falava isso? Ela falava que tem um anjo desocupado para falar amém. E os anjos andam tão ocupados ultimamente, né? 1000 anjos, amém. Pô, pega aí pra mim ver, Roberto, você acabou a pilhinha dela. Esse aqui? É. Acho que acabou. Pode. Desligou, tá, voltou. Deve ter algum sensorzinho de tempo aí. Aí. Tá bom. Tá te incomodando? Não, Não? nem um pouco. O senhor tava falando dos estigmas, né? Da forma que já fica... Que as pessoas te veem, né? Porque assim, uma coisa é você ser vereador, outra coisa é você ser deputado e outra coisa é você ser prefeito, né? Então, é o que eu falei, o rádio, ele me deu projeção. Mas assim, tinha muito radialista que tentava entrar para a vida pública e a pessoa era tão querida quanto eu, mas não conseguia, né? Não. Então eu falo que a parte pública, ela tem outros quesitos, né? Eu já tô Sim. começando a E eu, imaginar já. eu sempre gostei de política, né? Aham. Com 10 anos eu sabia toda a parte constitucional do Brasil, os Certo. poderes, judiciário, legislativo, executivo, o que um fazia, o que o outro não fazia. Não é coisa que criança... Eu enxergo então que é já uma havia- vocação. Já vi um despertar, então. Entendeu? desde Não, já tinha pequeno. algo, eu acredito que então tinha algo de Deus pra passar. Eu gostava, assim, de entender de política, de conversar sobre política, entendeu?
Sempre gostei, sempre gostei. Você diria que você tinha um sonho nessa parte ou não? O meu que sonho, foi vindo? o meu sonho era ser deputado estadual. Não sei por quê. Eu tinha eu queria ser deputado estadual. Aí, para eu ser federal, foi muito difícil, porque eu falava, pô, mas ir para Brasília e tal. Sim. Mas aí hoje eu vejo que tudo foi passos que Deus foi colocando para eu dar, porque como deputado federal, eu tive a oportunidade de conhecer também Brasília, Certo. de me tornar um pouco mais conhecido lá. Tem uma Tudo coisa como influência maior prefeito também. você precisa muito, Ah, entendeu? sim. Mas prefeito, assim, é difícil de explicar. Embora eu tivesse me candidatado, parecia uma coisa muito distante, entendeu? Certo. E eu acho que eu sou o único, assim, pessoa de família humilde mesmo que chegou ao cargo de prefeito, né? Sim. Nós já tivemos pessoas, assim, simples, mas que eram de famílias. Já tinha uma projeção, então. Não, eu vou dar um exemplo. O Toninho. O Toninho, ele era uma Sim. pessoa muito simples, mas de família muito rica, né? O pai dele era um industrial, uma pessoa rica, né? O Magalhães, ele era uma pessoa simples também, mas também tinha, assim, uma parte... Ele era foi diretor do tênis clube, era também um pouco da elite, Influente, sim. entendeu? Eu não. Eu vim do povão mesmo, né? E acho que durante o mandato, o período que eu exerci, hoje eu acho que bem menos, porque a cidade... Mas eu enfrentei, assim, tipo uma resistência. É porque Chega a quando ser uma você se expõe, né, discriminação. a vida pública tem um lado que... Campinas é uma cidade muito tradicional, né? Sim. Então, um cara como eu, que veio de Minas, tal, uma família mineira grande, numerosa, vira prefeito, e aí se reelege prefeito, Sim. e aí elege o sucessor, né? Então, tem pessoas que, às vezes, o sucesso dos outros incomoda demais ela, em todo setor da vida, não é só política, né? Então, eu acho que tem um pessoalzinho que teve, sim, sempre um pezinho atrás comigo, entendeu? E acho que o fato de Deus me abençoar cada vez mais, essas pessoas, algumas se renderam no decorrer do tempo, outras vão ficando cada vez mais, né? E também, de certa forma, é inevitável, né? Você está numa posição de destaque, você vai ser alvo de muitos responsabilidade. olhos, né? Assim, de responsabilidade. Eu Uma vou confessar responsabilidade coisa pro muito senhor. grande. Eu não trabalharia. Eu não trabalharia com isso que o senhor... Com político, como o senhor trabalhou. Mas é o que o Michel fala pra nós, né? Se a gente negar isso, eu também não trabalharia, né? Mas tem certas pessoas assim que... A Mas Bíblia, Se a no gente caso dele. negar isso, os maus tomam conta, Mas né? você vê, ele desde pequeno já... a Bíblia tem uma Tinha esse passagem interesse, que é né? muito interessante, vale a pena, não só para a política, mas todo cargo de liderança, né? Sim. Eu falo que a política, ela não é diferente de nenhuma outra profissão, Uhum. né? Você trabalha numa multinacional, Sim. você sabe que tem lá dentro as coisas que fazem parte aí, só que é uma Do política sistema. empresarial, Sim. né? Hierárquico. É uma política empresarial. Tem aquela pessoa que ela quer crescer pelo esforço, tem a outra que quer crescer usando outros meios, né? Sim. Então eu falo que tudo que você escolhe fazer, você tem alguns enfrentamentos. Mas assim, tem um trecho nas Escrituras que fala que precisava de uma liderança, né, para governar. Aí chamaram a parreira. Vocês já viram esse texto? Eu não lembro qual. Aí a parreira fala assim, não, eu não vou governar, eu tenho minhas uvas, eu tenho, né? Aí chama a figueira. A figueira também fala, olha, eu tenho meus figos aqui e tal. Aí ninguém queria. Aí quem que foi eleito o governante? O espinheiro. Uhum. E aí fala que ele governou e todo mundo sofreu, né? Sim. Então, você ter uma função pública, você tem que sempre abrir mão de alguma coisa, entendeu? Ela te cobra alguma coisa. Não se acompanha. Isso é uma realidade, né? Mas você tem que entender que aí vai de qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo,
né? Porque eu passei no meu mandato por várias circunstâncias que eu via perfeitamente que Deus tinha propósitos para mim e que Ele estava me sustentando, né? Certo. E digo mais para você, Felipe, você falou assim, se Deus mostrasse para mim, ó, você vai ser prefeito, mas você vai passar por isso, eu falava, ó, passa para outro, passa para outro aí que... Afasta de mim. Isso aqui. Eu só né? deixo você enxergar os 100 metros, né, do farolzinho. Nunca vai ser lá na frente. Eu falo que é algo assim que... E tem momentos, né? Eu acho que ninguém é insubstituível. Sim. Mas, assim, eu vejo que Deus foi me fortalecendo para que eu pudesse passar por circunstâncias que eu passei. É que, para mim, é meio complexo, por exemplo. Se você tenta fazer o melhor que você pode em determinada coisa, e as pessoas, além de elas não te reconhecerem, tipo, ela não reconhece o seu esforço, tudo que você faz, ela ainda arruma um meio de querer, tipo, manchar a sua imagem. Eu acho que a política é muito, muito suja nesse sentido. Além deles não te darem, tipo, ó, ele fez isso, eles não serviu, não, eles ainda arrumam um meio, tenta te incriminar, tenta fazer isso. Cara, eu não lidaria bem com isso. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem um poema muito bonito que fala assim, que tudo que você for fazer, as pessoas vão fazer um julgamento, né? Por exemplo, fala assim, se você ajudar o teu próximo, as pessoas vão falar que você tem algum interesse. Sim. Sim. Ajude a si mesmo. Aí ela vai falando, é um poema muito lindo, vocês podem depois procurar aí na internet. Ela fala assim, se você se propor tal coisa, vai acontecer, mas faça aí. Aí depois, no final, ela fala assim, no fim de todas as coisas, você vai ver que nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus. Nossa. Né? É. Então é um negócio que você tem que ter essa determinação. Mas você tem razão, tem horas que é difícil. Complexo, né? Tem horas que é difícil. Você quer fazer a coisa certa, você sabe que aquilo é o melhor, e você vê que tem gente jogando contra, você vê que tem gente que não compreende. Barreiras, né? As pessoas te fazem julgamentos assim muito precipitados, né? Eu acho que isso nós estamos vivendo momentos muito, muito difíceis nessa. É meio que um pisar em ovos, né? Você tem que... Tem uma história, vocês não se lembram, que vocês são muito jovens, mas ficou muito famosa, chama da escola de base. Era um japonês que ele tinha uma escola infantil, né? E aí ele foi acusado de estuprar as crianças. Acabaram com a vida do cara, acabaram. Nossa, né? ainda é japonês que tem a cultura de honra ainda. Acabaram, assim, a escola fechou, né? Aí depois Foi em Campinas isso? Não foi em São Paulo. Aí a escola fechou, aí depois mostrou a vida da família, assim, tudo destroçada, sabe? A pessoa com depressão, o outro, né, separou, o outro tentou se matar. Aí depois lá na frente provou que nada daquilo era verdade. Puxa Acabou com a vida. vida Só da que já pessoa. tinha, A né, consequência já tinha vindo. já tinha acontecido tudo, porque esse caso foi um caso que até a imprensa depois passou a fazer uma meia-culpa sobre coisas que são divulgadas sem ter O Eu- fundamento, né? Eu tive um caso, quando eu era prefeito, que teve um monitor é que cuida de criancinha nas creches, Sim. das crianças. Ele foi acusado de coisa sexual. E uma pessoa que era muito ligada a mim, ligou para mim e falou, olha, eu trabalhei com essa pessoa, não é possível ele ter feito isso. Aí eu peguei e falei, olha, vamos investigar tudo, tal, né? E depois ficou provado realmente que a mãe da criança tinha uma diferença com a pessoa por outras coisas e Puxa acusou vida. falsamente. Nossa, podia Né? ter acabado com O a senhor vida do cara. falando Não, assim, e né? acabou, a pessoa ficou destruída emocionalmente, né? Se você for. É que você tinha uma pessoa de confiança, né? Mas se é a voz das pessoas, a voz do funcionário, a voz dos pais, da criança, você fica meio assim. Eu vejo que você tem que tomar uma decisão mesmo, que Deus tem que te dar a direção. Tipo no caso que nem de Salomão, tá ligado? Que chegou as mães lá e falou: pô, esse filho é meu. Não, ele é meu filho. Não, ele é meu filho. E aí Deus deu uma direção para ele, né? Para ele tomar decisões. Eu vejo que assim.
se você não tiver em si uma fé, acreditar que Deus pode te trazer uma decisão, é muito difícil, porque você vai ouvir de pessoas e pessoas, como você vai trazer uma verdade em cima disso? Se não for um direcionamento. Se não for um É, direcionamento... Aí, na verdade, é o seguinte, qual que é o ensinamento que a gente tira disso? Todo mundo está sujeito à injustiça na vida. Né? Não é só o prefeito, não é Se o só... Criador foi O injusto. próprio Jesus foi injustiçado. Então, a situação é como você vai passar por isso. Né? Nas mãos de quem você vai depositar isso. Né? E como que vai ficar teu coração depois que você passar por isso. E Né? depois você sabe para quem você vai prestar conta, Eu- né? eu- Independente depois da sua decisão. Eu acho que para exercer uma função dessa, você tem que estar muito ciente do seu objetivo aqui. Cara, eu tô aqui para servir, não para isso, não para ser aceito, não para que as pessoas me... Não, tô aqui para servir eles porque senão eu começaria já com senso. Não é possível. Fiz isso e você tá falando isso de mim. Eu não, sei lá, eu não sei como eu reagiria no seu lugar. Não, eu acho que cada um tem assim uma aptidão, né? Aham. Eu percebo que Deus me deu uma aptidão de tomar decisões, de compor equipe, né? Eu acho que por exemplo, se eu fosse fazer uma autoanálise assim eu acho que eu tenho muita vocação para perceber a qualidade que cada um tem, né? Para fazer determinadas coisas, que tem gente que é muito boa para uma coisa, mas não é para outra, Isso é verdade. né? Não tem como ser. Tem gente que... Não, e assim, o tempo que eu fui prefeito, tem um senhor que chama Valtinho. Ele já está para se aposentar, se não já se aposentou. Ele tem uma filha que canta, ele é cristão, tal. E tem esses reeducandos, pessoas que são presos, né? Sim. Que prestam serviço para a cidade. Agora, na pandemia, eles pararam. Sim. Mas são 1.000 homens. Campinas são 1.000 daqueles de calça meio caque, meio bege, né, tal, e camiseta branca. E esse senhor, o que acontecia antes? Esse pessoal dava muito problema, porque eles saíam para o bairro para trabalhar, aí parava para beber no bar, às vezes mexia com as pessoas, Sim. né? Aí esse senhor, ele começou a ensinar, porque ele é um cara assim, ele é ferramenteiro, ele é marceneiro, ele é encanador, ele é Ele é o eletricista, Severino. jardineiro, cara. faz tudo, né? E ele passou a ensinar essas pessoas. E passou a cobrar uma Postura. disciplina. Uma postura, sim. Entendeu? O que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas viram que aquilo fazia bem para eles. E passou a se interessar pelas pessoas também, entendeu? E foi criando um vínculo, porque ele tinha também o lado cristão dele, que ele queria ajudar, tal. E ali tem histórias de verdadeiras transformações de vida. Pessoas que Nossa, que loucura. hoje estão casadas, que tiveram família, né? Deus usa vários. E esse senhor estava abandonado lá dentro da prefeitura. Ninguém usava ele, né? Aí as pessoas, eu falo que a melhor coisa é a pessoa se sentir útil, né? É verdade. Ela falar que eu faço a diferença. Se eu não Sirvo for lá, pra eu isso. vou fazer falta, tal. Então eu acho que essa qualidade eu tive de compor um bom time, né? Cada um com uma característica para cada área, né? Que são muitas áreas, né? E como prefeito eu coordenava todo esse time, né? Ô, Jonas, eu tava, assim, a gente já tá... O tempo passa rápido, né? A gente tá conversando. Eu tinha separado aqui algumas perguntas e no final tinha deixado uma ímpar, porque o objetivo nosso, o senhor já fala de política sempre, todo lugar que o senhor vai, o senhor tem até o seu programa. O que eu queria saber, de fato, é como o senhor enxerga o cristianismo? Essa é a minha... Não vou falar minha dúvida, mas assim, o meu interesse. Como o senhor Jonas enxerga a fé? Donizete pensa disso. O que o Jonas Donizete vê como... O senhor sempre foi um cara de fé, um homem de fé, ou com o passar do tempo, ou as situações que aconteceram na sua vida te levou a se aproximar de Deus? É porque independente de política, o profissional, há uma pessoa que... Há o Jonas, Há o né? Jonas, Coração né? do Você Jonas. sabe de onde você saiu, sabe o que você passou, sabe tudo que você viu, você sabe quem te aprovou, quem te reprovou. E, cara, aonde Cristo se encaixou nisso tudo, né? Aonde... Olha, eu vejo assim,
né, que Deus tem um propósito para a vida de todos nós, né? E a nossa vida para Deus é única, né? Então, tem uma frase que Deus fala para Davi, fala: eu sou teu Deus, eu te tirei de trás das ovelhas para te constituir rei sobre Israel, né? E ele fala isso quando ele está repreendendo Davi, que Davi cometeu um erro, que ele fala para Davi, foi o adultério com Betseba, né? Certo. Ele fala: eu te dei tantas mulheres, se você quisesse eu te dava mais ainda, né? Mas você não podia ter feito o que fez. Ele está lembrando Davi que tudo que Davi teve foi por causa dele, né? Que foi ele que fez a diferença. Eu acho que Deus fez isso com a minha vida, entendeu? Dos dois jeitos, né? Tanto quanto me dá as coisas que ele me deu, me abençoou, quanto também me corrigir quando precisava ser corrigido, entendeu? E vejo assim, eu agora estou com um pouco mais de tempo livre, né? Eu tenho feito exercício, cuidado da minha saúde, e quase sempre eu faço ouvindo uma mensagem, né? Uma mensagem de pessoas que eu sei que são sérias, né? Eu vi a mensagem que o senhor, qual o trabalho que o senhor faz, né? O senhor compartilha a mensagem também de uma forma muito simples, para qualquer pessoa poder Entender, né? entender, qualquer pessoa. Aí eu ouvi uma pregação domingo agora, pastor Mauro, pastor aqui do São Bernardo, muito pessoa, muito amorosa, e ele falava assim, por que Deus abençoa o João e não abençoa o Pedro? Né? Diz que as pessoas perguntam isso e tal. Aí um dia o Espírito Santo falou para ele, falou assim, não, a pergunta está errada. Não é por que Deus abençoa o João ou Pedro. A pergunta é, por que o João é abençoado e o Pedro não? Né? E aí você vai ver que Deus quer abençoar todo mundo. Sem dúvida. Ele quer abençoar todos, né? E não são os nossos erros que vão fazer com que Deus desista de nos dar a bênção. Mas existe assim, a pessoa, ela tem que buscar essa bênção, né? Então você vai ver, essa pregação, o pastor Mauro falou sobre ação e reação, né? E você vai vendo, tem pessoas que acontece a mesma coisa na vida dela. Um reage de um jeito, o outro reage de outro, né? E eu ouvi uma história uma vez que eu achei muito interessante, que fala assim, 2 irmãos gêmeos, um bêbado, drogado, né? O outro com família constituída, tal. Aí foram conversar com os dois tiveram o mesmo pai. Aí o que bêbado, drogado, falou assim, eu sou assim porque meu pai era bêbado, drogado, e eu me tornei um bêbado e drogado. Aí o outro falou assim, eu via meu pai bêbado, drogado, e o que ele fazia com a minha mãe, eu pensava comigo, eu nunca vou fazer isso com uma mulher, eu quero ser um homem diferente, né? Então, vai muito das opções que a gente faz, né? As escrituras também falam que Deus não faz acepção de pessoas. Então, a Bíblia fala a verdade. Para Deus, eu e você somos igualzinhos, né? Nós todos aqui. Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala isso, né? Então, cabe a nós ter que aí é um mistério, porque não vem de nós também, né? A misericórdia. Não vem de nós a gente buscar a Deus. Parece que a gente decide alguma coisa, mas o próprio Deus decide por nós. Então, na verdade, é a misericórdia de Deus que faz a gente estar aqui agora, conversando, né? Que faz eu dar valor nisso que vocês estão fazendo, né? Que faz eu entender que para mim também é uma bênção eu estar conversando com pessoas de uma diferença de idade. De que idade vocês têm? 25. 25? 22. 22? 22. Eu tenho. A minha filha caçula tem 22.
A minha filha mais velha tem 31, né? Uhum. Então é como se eu estivesse conversando com pessoas com um filho meu, Sim. né? E eu vejo também assim o amadurecimento de vocês, né? E a busca que vocês têm por Deus, né? Eu acho isso eu já cheguei a falar para o Michel isso. Às vezes a gente mais idade buscar Deus, que a gente já tomou muita pancada na vida, tal. Mas às vezes um jovem que nem vocês assim, eu acho que é realmente a misericórdia, o mistério, de Deus. né? Porque é um momento da vida que você tem Muitas opções. muitas opções, né? Muitas opções. Eu acho que esse momento, né, que a gente tem de podcast, assim, de conversar, é um momento que a gente aprende, porque o nosso objetivo não é ficar famoso, não é ter visualizações. Quando a gente sempre coloca uma pessoa aqui de Deus, que a gente acredita que é uma pessoa de Deus, é sempre ser aconselhado e reter alguma coisa daquilo que ela pode dar, porque a gente acredita que Deus, ele fala com o ser humano. A gente acredita que Deus é capaz de usar um pecador para nos abençoar. Então, a gente consegue enxergar Deus na vida das pessoas e isso é um conselho para nós. Você vê Um que é uma conselho coisa, de pai, é um uma conselho... coisa simples, né? O senhor sempre se considerou cristão ou houve um momento na sua vida ímpar, assim, Não, ó, eu me tomei essa apeguei a decisão. Deus? Então, é assim, Paulo vem falar, né, dos judeus, ele fala que tem zelo de Deus, mas sem compreensão. Eu sempre tive zelo de Deus. Eu sou de uma família católica, muito religiosa, eu acompanhava muito a minha mãe ia muito em terço, né? Os cânticos marianos, eu sei quase todos, né, de cor, sim. Tá. Aí, num dado momento da minha vida, que eu passei por circunstâncias muito difíceis, né? Houve então Houve um momento, mas o que eu acho que são vários fatores, né? Primeiro, eu acredito que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Então o senhor acredita Entendeu? nas escrituras. Então, eu acredito nisso. Aham. Segundo, teve muita gente que orou por mim, Sim. mas muita gente. Parece que não, mas as orações, né? Muita gente. Elas né? ecoam. E assim, e aí eu fui buscando essa, e teve um período que eu comecei a ler muito a Bíblia. Sim. E eu comecei pelo Velho Testamento. Eu lia Davi, assim, os 2 livros de Samuel, eu lia direto, né? E aí vai um pouco porque Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, né? Uhum. Aí não é nenhuma interpretação teológica, é uma interpretação minha. Por que eu acho que Davi é chamado assim? Porque ele só se preocupa com o que Deus pensa dele. Ele nunca se preocupa com o que os outros pensam dele. Nossa. Faz sentido. Faz um sentido. fator. Vai ser o corte do Esse daqui vai ser o corte do Jonas. Porque você vê, Uau. quando lá ele dança lá, que a mulher dele fala, oh, que vergonha, né? A filha de Saul. Ele depois, quando ele perde o filho, que matam Jonathan lá na batalha, que ele chora, Sim. aquilo ali, realmente o general do exército lá O Joabe. falou para ele, falou, você vai ficar chorando, você queria que a gente tivesse morrido, mas ele tinha perdido o filho. O Absalão. Quando mataram ele na... Mataram o Absalão, né? E ele tinha pedido para não matar. Sim. Por que ele estava chorando daquele jeito? Porque ele sabia que tudo isso estava acontecendo por causa do pecado dele. Que tudo aquilo, o profeta falou, Deus te perdoou, mas você vai sofrer pra caramba. Que é outra coisa que as pessoas confundem, o perdão de Deus com a A ausência consequência, né? né, Da do resultado. verdade. Tal. Então, Davi, o que importava para ele não era o que as pessoas pensavam dele, mas era o que Deus, como Deus via ele, né? Então, eu acho que isso é um ensinamento para a gente, né? As pessoas estão te vendo de um jeito que... Paciência. Nossa, né? é verdade. Tem um episódio lá que quando o filho dele morre, o pessoal até fica meio perplexo. Mas ele estava
aqui até agora. Aí é o filho do Salomão, né? Isso. Aí é Da Betseba. da Betseba, antes de Salomão, né? Aí ele Do fala, adultério, enquanto, né, ele o tinha, final. enquanto ele tinha vida, dava. Tipo, É. e agora que ele morreu, não tem mais o que eu posso Sabe fazer. tudo, É, depois, isso, morreu? isso. Morreu. Ele levantou, tomou um banho. Então, isso mostra que Deus decidiu, para ele estava decidido, Nossa. entendeu? Não interrogava. Né? É uma coisa assim, que é muito difícil pra gente, né? Você sempre fica lidando Relutando. com as coisas, assim. Eu acho que ainda mais pro senhor, assim, lendo, porque você tinha uma posição, né? posição assim que... Eu tenho duas passagens da Bíblia que eu percebi que o Felipe... O primeiro é da minha conversão, Uhum. e o segundo é do meu batismo, né? Da minha conversão ao final do livro de Gênesis. Os irmãos de José, Jacó morreu. Os irmãos de José falam, puxa, ele vai, agora que o pai morreu, ele vai matar pegar tudo tudo nós nós. aqui. Aí eles chegam para José e falam, olha, nosso pai antes de morrer falou para você cuidar da gente aí, viu? E José chora. José chorou. Porque primeiro, José era inteligente pra caramba. Ele Né? não... Ele falou, meu pai não falou isso. Mas... E ele falou, e esses caras não aprenderam nada. Eles acham que eu vou fazer alguma coisa com eles ainda, depois que tudo que eu Mostrei a perdoei. misericórdia aqui com ele. Aí ele fala assim, ele fala uma frase, não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Nossa. Então, isso eu acho que é o grande pecado do homem. É a gente querer estar no lugar de Deus. E olha, José tinha tudo para... Ele era governador, era como se fosse quase o Do presidente dos império. Estados Unidos Sim, hoje. ele era né? o dono do império. E, Ele no era dono entanto, da maior potência, né? Porque o povo, 7 anos no de... entanto, ele sabia que tinha coisas que tinha limite. Mudar o coração dos outros, você pode ser o rei da terra que você não vai mudar. É só Deus que muda. É verdade. Entendeu? Esse foi o versículo da minha conversão. Que eu passei a entender, falei, eu não sou Deus. Tem coisa que eu preciso aceitar, tem coisa que eu preciso buscar, Eu não estou no controle. né? E o do meu batismo foi 2 anos depois, porque eu tinha me convertido, mas eu ficava preocupado, falava, pô, eu vou virar crente, o pessoal que é católico não vai Sim. mais votar em mim, entendeu? Eu vou Tinha virar um crente, pensamento quem é errado. espírita, pô, não vai votar em mim mais, quem é ateu, né? Aí, acho que eu acho que é João 12:41, ou 41:12, depois vocês vê lá, que fala assim, Jesus pregou, e muitas autoridades, eu já era deputado estadual, foi 2007, Nossa. Jesus pregou, e muitas autoridades creram nele, mas não o confessaram, porque preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí aquele texto falou claramente comigo, falou, olha, é você, ó. Você já crê em Jesus. Te expôs. Tipo Por que que você- Nicodemos, né? Por que você não confessa, né? Você está com... E tudo aquilo para mim, depois, tem coisa que você acha que é o fim do mundo, depois você, sabe, É que eu... eu não perdi nenhum amigo por causa disso, ninguém chegou para... É claro que teve pessoas que... teve momentos que as pessoas... Tem momentos que as pessoas exploram a coisa da fé, Sim. indevidamente, né? Eu acho que indevidamente, né? Mas assim, aí, por que toda consolação você busca nas Escrituras? Paulo, quando ele está vivendo um processo que chama metanoia, que é Arrependimento. metanoia é a transformação, sim. né? Sim. Tem a Mudança paranoia de- que você fica louco, né? E Aham. metanoia é uma meta, é uma transformação. Os judeus estavam bravos com ele porque ele passou a defender os cristãos, né? Os Pô, esse cara aí, pô, ele saiu para matar os... Agora ele tá... Tá do lado E os cristãos não acreditavam nele porque ele fala, não, pô, ele tá falando... Fingindo só pra pegar vai nós. pegar nós. Você entendeu? Ah, E Deus cuidou dele. Deus cuidou dele. o Novo Testamento Pra quase mim, inteiro foi sabe, ele. pra mim o nome... eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu penso, até com as coisas que eu compartilho. Porque pra mim o nome, tipo assim,
o nome que você dá, tipo assim, católico, crente, isso, é subjetivo, porque o que eu vejo, que você vai ver cristão que tem o nome de cristão, mas não age como cristão. Aí você vai ver uma pessoa que não é cristã e ela age como cristão. Aí tem as escrituras, elas sustentam muito isso, né? Deus, ele fala, eu fui achado por um povo que não era meu povo. Eles vão me chamar e eles Concordo, Felipe, concordo. Então, para mim, Hoje, é subjetivo. Hoje eu ouvi o nome uma crente. pregação do pastor Hernanes Dias Lopes. Eu conheço. Hoje de eu manhã. conheço. Estava Perigoso. andando na esteira. Ah, Aí ele falou, olha, que Deus se revela de 3 maneiras. Né? Ele se revela através da criação, como Sim. diz em Romanos, né? Capítulo 1. Seja o sol, seja a cor das asas de uma borboleta, você olha, você fica aquela natureza flor manifesta. ali, a você natureza, olha e a fala, natureza pô, já mas fala, né? não é possível, né? Olha que perfeição, olha que... Tem que ter um criador nisso daqui, Aham. né? E aí, outro dia eu vi uma pessoa falando também sobre o Big Bang. Ele fala assim, você acredita que Beethoven, para compor a 9ª Sinfonia, ele pegou todas aquelas letras, jogou para cima e caiu tudo certinho? O cara falou, de jeito nenhum. Falei, então como é que você acredita que teve uma explosão? criação do O cara né? tem que ter mais fé do que no Pode cristianismo. até ter sido meio, mas assim, Tem que ter uma Totalmente mente. direcionado. eu não sei o que aconteceu quando Deus falou, haja luz, pode ter tremido tudo, pode ter estourado e tal, mas teve um comando, né? Sim. Teve um Foi comando. ordenado, né? Foi Existe uma ordenado. mente. Então a natureza, a segunda é um pouco o que você falou, um tribunal que Deus coloca dentro de cada um. Acho que é aí que eu me pega. Entendeu? Porque você sabe quando você está fazendo coisa certa e quando você está fazendo coisa errada. A natureza do Adão no homem. A não ser, claro, que depois ele até fez essa ressalva. Tem as questões culturais. né? Não, pode cauterizar a mente, né? Sem Dependendo do... E a terceira, que é a principal, é a revelação final, que é Das a Escrituras. palavra. Aham. Né? A palavra que traz Jesus, né? Que é a revelação plena de Deus. Né? Então tem gente que às vezes fica só nessas 2 primeiras aqui. Às vezes não chega até essa terceira, né? Mas a pessoa está buscando. E essa terceira aqui fala que quem me buscar, eu vou me deixar achar. Né? Deus ele não Quem fica abrir a escondido assim para ninguém. Ele vai se deixar achar. Ainda mais quando fala que buscar de todo o coração. Sim. Né? Então eu penso igual você, Felipe. Eu acho que é título, placa de igreja, tal. É muito subjetivo, né? Não Né? É uma palpável, coisa né? que vai muito de como... Eu gosto muito de ouvir testemunho. Uhum. Eu amo ouvir testemunho. Como é que Deus... Transformou a Alcançou, história. transformou. é um troço... Eu vou falar depois eu te falar. Eu me lembro, um rapaz uma vez, ele foi dar o testemunho dele. Aí ele falou assim, como é que você chegou na igreja? Ele falou, minha irmã. A minha irmã começou a vir aqui na igreja. Aí ela fez lá um grupo de estudo em casa. Aí ela levava aquele monte de crente lá em casa, eu ficava no quarto lá, tal. Aí o que aconteceu? A irmã dele parou e ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja, entendeu? Foi tomado por amor. Sabe, é uma coisa assim, totalmente inesperada. E uma vez eu ouvi um testemunho de um cara, tinha uma fila, né? Geralmente o batismo é tudo junto, tal. E aí um falava, eu perdi minha mãe, o outro eu tal coisa. Aí o último, ele falou assim, rapaz, não aconteceu nada assim comigo de especial. Eu tinha uma vida, meu trabalho, minha coisa e tal, mas eu achei que eu precisava de Deus. Uau. Então, aquilo que seria o menos impactante foi o mais impactante para mim. Porque sem ter nada assim que fosse traumático, ele falou, eu tenho alguma coisa que está faltando aqui. Há um vazio dentro de mim. Né? Tem alguma coisa que está faltando aqui. E aí, ele encontrou Deus. Né? Você sabe que a gente faz de vez em quando uns evangelismos, uns trabalhos assim, compartilhando a palavra. E a nossa maior dificuldade hoje tem sido essa. Tem sido... Convencer o homem... Não convencer, mas não você é, gente, mas... ultrapassar as dificuldades
da religião, do nome, da placa, da denominação do título, para poder só falar para ela, ó, aonde está doendo, ou no que o que eu posso orar por você, Sem como a dúvida, gente pode... você precisa de alguma coisa. o que a gente pode fazer, orar especificamente, tudo, ou até mesmo uma palavra que Deus revela e a gente já compartilha com a pessoa ali. Então, o título, para mim, dificulta o trabalho do próprio cristão, porque a gente entende que a igreja tem um papel de compartilhar a palavra, a gente não convence, né? A gente só compartilha a palavra com as pessoas. Mas o nome, o título, atrapalha, mano, dificulta. Então, esses testemunhos de pessoas que eu vejo na minha vida, por exemplo, meu pai nem vai assistir, não vai fazer diferença, ele é pai de santo. Então, domingo eu estive lá e eu evito o quê? Discussões. A minha família fica pegando no pé dele. Não, que você abandonou a família depois disso. Minhas tias, tudo. Você fez isso depois disso, tal. Eu falo, cara, acima de tudo, quem ele é? Ele é meu pai. Então, eu tenho que respeitar, amar. Então, fui lá, peguei ele na casa dele, dei um abraço nele, levei uma jaqueta para ele e tal. Conversei com ele. Não entrei em nada, mas talvez dessa forma ele possa ver que não existe barreira. Não. Existe pessoas. Eu vou te contar também, o pastor Jeremias, ele é da oitava lá de Belo Horizonte, muito amigo meu, gosto muito dele, acho ele muito especial. Aí eu estava ouvindo ele um dia, aí uma mulher da igreja lá, ela tinha um filho, e o filho dela, um monte de problema e tal, e ela era uma mulher totalmente afastada de Deus. Aí o filho encontrou Jesus, teve um encontro com Jesus, e mudou a vida. Aí ela perguntaram para ela, mas o que aconteceu com você também? Ela também. Sim. Ela falou, olha, quando eu vi meu filho, eu falei assim, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Porque eu conheci meu filho, eu sabia como é que ele era. E de repente ele começou a me tratar com amor, com respeito. Então, Felipe, eu acho que isso aí né? E tudo começa, eu tenho uma teoria também sobre a conversão de Paulo, né? Estevão foi o primeiro mártir da igreja, né? Morreu apedrejado. Aí, no final do capítulo, fala assim, e um jovem chamado Saulo segurava as capas daquele que tacavam pedras em Estevão. Só tem aquilo ali. E depois continua. Saulo continua perseguindo os cristãos. Tal. Mas naquele momento, na cabeça dele, ele deve ter falado, pô, não é possível. Por que esse cara tá... Pô, nós estamos... que os caras estão tacando pedra, ele está olhando para o céu, pedindo para perdoar. Ele pode ter tido, na minha opinião, o primeiro impacto que ele teve para a conversão foi ali. Aí depois vem a estrada de Damasco, aí depois vem... Aí quando Jesus entra mesmo... Mas tem sempre um pano de fundo. Com certeza, porque o próprio Jesus falou para ele, não adianta você ficar recalcitrando contra o aguilhão. Ele já estava, então ele... Eu acho que ele estava lutando contra algo dentro dele, né? Ele devia saber. Os questionamentos, né? Porque ele falou, pô, eu vou passar por tudo isso, pô. Os caras que são meus amigos vão me questionar, né? Eu acho que as coisas sempre têm assim uma mesma lógica, né? Sim. E acho que isso que você falou é super legal, Felipe, assim, de você ter essa compreensão, né? O gesto de amor, né? Eu acho que as atitudes fazem toda a diferença. Pega, né? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa já vem armada. Como você... Pô, o que eu posso fazer pra você? Tem um copo d'água que a gente pode dividir, né? Às vezes tá com sede, vamos dividir esse copo d'água. Acabou, vou discutir com as pessoas. E outra, se Deus não convence, quem somos nós? Se Deus... O que eu falei pra minha tia, né? A gente teve uma discussãozinha e tal, eu falei pra ela, seguinte, vamos orar, cara. Vamos orar. É Deus que toca no coração das pessoas, tem situações que você não tem... Nós não tem controle de nada. Você falar pra você, vou chegar em casa tranquilamente. Se Deus não cuidar de nós, se Ele não cuidar da gente na ida embora... Pode ser que não. Pode ser que não. Mas eu acho esse trabalho de vocês, assim, muito, muito legal, né? Projeto, acho bonito, lindo o nome, Projeto Coração Missionário. Acho que faz a diferença, entendeu? Na vida das pessoas. E também uma vez eu ouvi uma fala, que tem uma passagem na Bíblia, que fala que falando da igreja,
fala que as portas do inferno Ah, não prevalecerão sobre ela. Aí eu vi uma interpretação sobre isso. Porta não é um instrumento de ataque. Ninguém ataca o outro com uma porta. Porta é um instrumento de defesa. Você entra e se Você protege. fecha a porta da tua casa. Você fecha. Aham. Então, o que essa passagem está dizendo? O inferno está querendo fechar cada vez mais ali a porta. E a igreja tem que saquear o inferno, né? Uhum. E ele não vai conseguir. As escrituras falam que por mais não vai prevalecer, que vai Prevalecerão. conseguir tirar as pessoas de lá, né? A escritura diz, né, que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, O daí virá o fim. Posso falar com você? O problema é que o cristianismo, eu conversei isso com eles outro dia, as pessoas lá fora, seja qual for a discussão, política, religião, qual for, elas tentam vencer você no argumento ou na agressão física, seja. Agora o cristianismo, as escrituras, ele tem o poder de falar no coração das pessoas. E aí, cara, esse é o diferencial do cristão para qualquer Essa outra que é a coisa do loucura. fundo. Você pode ser o cara que leu um versículo. Você abriu a boca, cara. Você pregou É um texto. você vê assim, é o próprio Deus, não tem como. Você fala, não tem como. Eles nunca vão vencer porque Não tem o como. argumento não é psicológico, não é por Porque, força. tipo assim, ó, a pessoa tenta fazer com que você não acredite em Deus. Só que uma coisa que ela não pode tirar de nós é o que Deus já fez nas nossas vidas. O cara pode falar, ó, o cara pode vir, colocar no papel, escrever, me recomendar livro e aquilo, mas eu sei O que o que Deus fez na minha vida, como Ele me transformou, como que você vai tirar isso do homem? Como você vai tirar? O Espírito Santo já colocou dentro de você, já está escrito no seu coração que você é dele, e aí? Você conversar com alguém na rua e falar, ó, cara, eu não sei o que te falar, só você dá um abraço na pessoa, a pessoa chora. Pô, o que está acontecendo? Não, cara, Deus falou com ela ali num abraço que você nem... Você vai embora e a pessoa vai ficar pensando nisso e Você não vai lembrar você nem vai saber. dela. Depois ela foi salva. Não, você, tipo uma assim, coisa você tá trabalhando, você tá focado numa coisa assim. Aí daqui a pouco Deus fala, volta lá, volta e fala com tal pessoa, volta lá e faz isso. Você fala, mano, não é eu. Eu nunca vou ter compaixão de alguém, eu nunca vou deixar de cumprir aquilo que eu quero fazer por causa E de... tem uma outra Minha coisa consciência. também. Todo milagre que Jesus operou, ele nunca pôs condição. É. Né? Ele nunca falou, para a mulher adúltera, ele não chegou para ela e falou assim, te perdoe você se... vai parar de adulterar? Se você parar, eu te perdoo. Se você não parar, É. Poxa não vida. falou. Né? Então, o que às vezes a gente quer é corrigir o comportamento da pessoa e não apresentar Que ela é amada. que ela é amada por Jesus. Né? E aí, quando ela sentir isso, quando ela sentir esse amor, é por isso que fala que o amor de Deus nos constrange. Sim. Né? Aí ela vai passar ela própria a olhar para a vida dela. Entendeu? Não tem essa coisa o exemplo de Zaqueu. Ah, claro. Eu tinha uma Bíblia, que era de estudo, a Bíblia de Genebra, que Zaqueu fala, se alguém eu defraudei, primeiro ele fala que vai dar metade para os pobres, né? E depois ele fala, se alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes. A lei hebraica mandava 2. A lei hebraica falava, ó, se você deu prejuízo para o Tiago, Robert, você vai devolver 2 vezes para E ele. deu, hein? a devolver 6 já. E aí, Jesus não pediu nada para ele. Ele foi além. Ele fez o dobro do que a lei Foi a mandava, graça. É, né? Foi a a graça graça. sobre. Jesus não falou, ó, tudo bem, eu vou te... mas você vai ter que devolver, você vai... Ele foi falando, a hora que ele sentiu no coração dele, ele falou, ó, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. A mulher samaritana, ela fala do pessoal lá para Jesus, né? Sim. Aí ele fica lá uns dias, aí o que o pessoal fala? Olha, primeiro nós acreditamos porque Pelo que você você falou, agora não. A gente acreditou porque Nós vimos. nós vimos, Provamos. ouvimos, provamos dele. Né? Então, é algo assim muito interessante. Isso que você falou é verdadeiro. A pessoa tem que ter uma experiência com Jesus, isso aí é pessoal, né?
a vida, nós estamos vivendo num mundo. Outro dia eu vi também uma pessoa falando, ainda bem que Deus não precisa de advogado. Deus precisa de advogado. Sim. Porque qual a pergunta? Ó, se Deus existe, por que tem Covid? Se Deus existe, por que tem tal coisa? Por que sabe? E a gente não vai, porque na verdade, esse mundo que a gente está vivendo não é o reino de Deus. Não é. Né? O reino de Deus, Jesus falou várias vezes, meu reino é espiritual, meu reino não é desse comida, mundo. nem bebida, meu reino não é isso. Não é, meu reino não é desse mundo, né? Falou para Pilatos, o meu reino, senão, se fosse eu já pedia socorro e já acabava tudo aqui, entendeu? Então, é difícil a gente compreender isso, é difícil. É difícil você viver em meio ao sofrimento, né? E entendendo que naquilo tudo existe um projeto de Deus, né? Que Ele está no controle de todas as coisas, né? Mesmo quando as coisas ruins acontecem, né? E é muito difícil você explicar. Por isso que eu sou contra também, quando uma pessoa está vivendo uma dor, você chegar no velório e querer, a vontade de Deus, tal. Fala nada, fica quieto, fica do lado da pessoa. Chora. Fala, olha, precisa de algo, você quer que eu faça alguma coisa, ou, né, vê que você pode ser útil, né? Mas assim, naquele momento de dor, a gente tem a nossa humanidade, né? Ô Jonas, a gente sempre a gente tá se entendendo e a gente sempre gosta de finalizar assim com uma mensagem direcionada, sabe? Por exemplo, o que o senhor diria para alguém que está nos assistindo agora e está passando por esse momento? Estou passando por esse momento de luta, sinto que Deus, talvez ela pode sentir, Deus me abandonou, ou ela pode não estar sentindo que Deus está com ela ali agora, ou não sei, ela está passando por uma dificuldade. O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo aqui? Bom, eu diria que, primeiro, assim, o mais surpreendente não é eu estar aqui. Eu que fui prefeito, talvez você já me conheça. O mais surpreendente é o que eu falei, são 3 jovens, 2 de 22 anos, um de 25, estarem aqui comigo, numa noite que a gente está gravando, né? Aqui, que a gente está participando aqui da conversa, e eles terem escolhido falar de Jesus para você, né? Acho que a fala do Felipe com relação ao pai e a amizade que eles têm em torno de Jesus, né? A vontade de querer amar as pessoas e também de falar de Jesus para elas, né? E para você que está sofrendo, passando por um momento de dor, eu te diria o seguinte: a pior coisa da dor é ela não produzir nada de bom, né? Ela dói, a gente muitas vezes não quer passar por isso, né? A gente muitas vezes não entende o porquê daquilo, né? Mas acreditar que Deus está construindo algo na tua vida, né? E quando Ele vai construir algo, às vezes para construir uma coisa sólida, Ele tem que destruir algo que não tá bem alicerçado. E isso dói, né? Tirar alguma coisa, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de sofrer. Se fosse pelas nossas escolhas, nós não passaríamos por isso, né? Mas você ter a confiança que tem um Deus que é um Deus de amor, né? E esse amor vai te levar para uma vida que é uma vida de paz e de glória ao lado dele, né? E tudo depende de uma decisão, né? Da decisão de abrir o coração, de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, né? E aí, de tudo que nós falamos aqui, o apóstolo Paulo, que a gente falou, ele era muito inteligente, intelectual, né? Mas ele falava assim: eu prego o evangelho. Jesus crucificado e ressurreto,
né? Que para os judeus era um escândalo, né? E loucura para os gregos, né? Ou vice-versa, não me lembro assim, ó. Mas assim, mas para aquele que crê, é o poder da salvação, é o poder de Deus para a salvação, né? Então, é uma coisa assim muito simples, né? Mas verdadeira, né? E tanto, você falou de sofrimento, né? Você falou para me dar uma mas palavra. Assim, fica à vontade. Não, eu quero concluir falando isso. Deus detesta tanto o sofrimento que a primeira promessa que ele faz é que quando for feito novos céus e nova terra, não haverá sofrimento. Nossa. Nem choro, né? Nem dor. Então, não pense que Deus se alegra com o sofrimento. Ele não se alegra, ele se compadece de você. Por isso, ele nos assegura que nós teremos um lugar, uma vida com Ele, aonde não vai ter esse tipo de dor, né? Até lá, a gente tem que caminhar, né? Tentar ser hoje um pouco melhor que ontem, né? Amanhã um pouco melhor que hoje. É uma luta constante, né? Prossigamos. Só Deu os nozinho violentos aqui. se apoderarão. Deu nozinho aqui já. Nossa. Ô Jonas, quero agradecer por esse tempo aí com a gente, porque a gente vê como sua agenda é. Obrigado pela conversa. Eu só quero agradecer mesmo, pelo Obrigado. ter gastado seu tempo com a gente aí. Por revelar a sua pessoa, né? Não só o profissional, mas a pessoa, né? Abrir sua intimidade. A gente agradece. Eu é que agradeço. Obrigado pela Posso fazer uma humanidade. oração aqui para a gente por favor. encerrar? É isso que a gente ia te pedir. Senhor Jesus, eu peço nesse momento pela vida de todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, em especial de algumas pessoas que sentiram o teu toque, Pai, sentiram o teu chamado, que elas possam ser consoladas por Ti, que o Senhor derrame de graça sobre a vida delas, Pai, e que essas pessoas possam entender que o Senhor é um Deus de amor, de cuidado, um amor tão grande que o Senhor enviou o seu Filho a esse mundo para que Ele morresse em nosso lugar. Aquela música diz, eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Então, nós não temos, é uma prova incontestável. E agradecer pela vida dessa equipe de jovens, Pai, do Projeto Coração Missionário. Ó Deus, coloque eles no lugar aonde o Senhor deseja e traga também para eles, né, pessoas que o Senhor deseja que ouçam da Tua palavra, que sintam a vida deles, que possam perceber que mesmo no auge da juventude, como disse o Felipe, tendo tantas opções, mas eles escolheram a Ti. E o Senhor disse para Marta, quando ela reclamou de Maria, falou, Marta, ela escolheu o melhor e eu não vou tirar isso dela. Que nós saibamos também escolher o melhor e que o Senhor esteja conosco nessa escolha, nos alicerçando, Pai. Abençoa esse momento, esse encontro. Obrigado pela inteligência que o Senhor deu ao homem. Perdoa por muitas vezes ele não usar essa inteligência para as coisas boas, mas foi também essa inteligência que permitiu a criação de meios de comunicação tão simples, mas tão eficazes como esse que nós estamos usando agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Nossa. O senhor fala e já vai dando aquele nozinho na garganta enquanto ele fala.